Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho da IBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 10, da classe dos jovens. Nesta oportunidade estaremos falando sobre milagres. O que é milagres? Como acontece? Milagres na perspectiva bíblica. O que é isso? Como vamos verificar isso? Qual o significado e a evidência do milagre? E assim sucessivamente. Então nós vamos trabalhar um pouco essa premissa para entendermos um pouco mais sobre essa questão, tá certo? Na nossa revista, o comentarista, aqui a nossa revista, nós estamos estudando sobre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E a lição de número 10 será ministrada no próximo dia 3 de dezembro. Próximo dia 3 de dezembro, estamos chegando aí ao final desta importante matéria, onde estudamos aí praticamente um curso básico em teologia, Vida com Deus, o livro de Deus, ou seja, Bíblia, a existência de Deus, o conhecimento científico, a questão da criação, a vida não surgiu do acaso, a natureza humana e divina de Jesus, e assim sucessivamente. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre os milagres. Fé para crer que milagres acontecem. Fé para crer que milagres acontecem. É o tema da nossa revista. Ela está dividida em tópicos, Primeiro ela quer resposta de que o objetivo aqui é saber o que é milagre, as objeções aos milagres e que Deus age em favor da humanidade, nós temos aqui os conceitos, o que é milagre, Depois nós temos as objeções acerca do milagre. Temos aqui alguns escritores, alguns filósofos que se oporam, no caso, um cético escocês, por exemplo, o David Hume, que viveu no século XVII. Ele partia do princípio que é impossível identificar um milagre. Para Hume, um milagre é, na maioria das vezes, uma falsa causa usada como aparato explicativo para eventos que nunca ocorreram. Hume dizia que o milagre é uma violação das leis da natureza. Ao escrever contra os milagres, pensou que seu argumento seria algo mortal para a fé. Acabou tendo prejuízo. Ponto. E outros escritores nós vamos trabalhar isso aí, como pensa o racionalismo e etc e tal, tá certo? Então vamos para a nossa aula propriamente dita. Também vamos falar sobre Rudolf Bultmann e assim sucessivamente. Mas milagres, a priori, é bênção, Mas vamos definir um pouco aqui a palavra milagres no dicionário Weiner, entendeu? Aí por Weiner, Merrill Ungri e William Wright Jr., e foi definido que milagres, segundo, é dinamis. Dinamis, poder de habilidade inerente, e é usado acerca de efeitos de origem e de caráter sobrenatural, visto que não pode ser produzido pelos agentes e meios naturais. É encontrado em Atos capítulo 2, versículo 22, e é apontado como maravilha em Atos capítulo de número 8, verso 13. Ainda essas variantes dão as palavras de ordem de forma diferente. A palavra pode ser tomada no seu sentido mais amplo, incluindo milagres tanto físicos quanto morais. Poder, poderoso, batalha ou batalhar. Nós temos a palavra semeion. Semeion significa sinal, marca, prova. É o cognato de semenion, que dá sinal, cena. Sinal é usado para referir milagres e maravilhas como sinais de autoridade divina.
não é? E assim sucessivamente, assim se define milagre segundo o dicionário Weiner, ok? Muito bem, são ferramentas que eu estou usando para esta aula. Outro ponto importante, nós vamos trazendo aqui, eu me lembro quando eu estudava na Metodista, nós trabalhamos essa questão, não é, sobre o milagre e o necessitado e o milagreiro, não é? Então, milagres, como tem a sua importância dentro dos sinais, há palavras e a definição, não é? Nós vamos ver aí fatores importantes. A palavra milagre vem do latim minari ou mirari, que é admira-se. Mirus é um adjetivo latino que significa maravilhoso, admirável. Miraculum é algo que entende-se por maravilha, um prodígio, um milagre. E os eventos miraculosos são aqueles que ultrapassam aquilo que poderia separar de circunstância, tá certo? Separar das circunstâncias naturais usuais. Então, nós poderíamos esperar separar as circunstâncias, mas esses são os acontecimentos chamados de milagres. Os teólogos, por exemplo, têm discutido, apesar de que pode ocorrer alguma coisa que não seja dentro dos limites outros limites naturais. Pelo menos, do ponto de vista de Deus, é aquilo que consideramos acima do natural, ou que parece quebrar alguma lei da natureza, ou lei natural. Pode ser uma definição mais alta ainda, que pode ser tida como natural. Assim sendo, o milagre pode ser aquilo que apenas aparece ter ultrapassado do que é natural, tá certo? Na revista também nós temos aí o significado. Outras palavras sobre indicação de milagre na Bíblia, certa variedade, tem o termo hebraico, aramaico, grego, que é usado na Bíblia para apontar acontecimentos miraculosos. Esses termos são traduzidos como milagres, maravilhas, sinais, poder e etc. No hebraico, o termo e vocábulo mopet quer dizer milagres ou maravilhas, né? E se apresenta em Êxodo capítulo 7, versículo 9, Deuteronômio 29, versículo 5, Êxodo 7, 3, Deuteronômio 4, 34, Salmo 78, verso 43, 1 Reis capítulo 13, versículo de 1 a 5, capítulo 13, versículo 3 e versículo 5. A raiz da palavra hebraica pel, que é diferente, é usada como particípio numa nipla, por exemplo, é um distintivo incomum e admirável, ok? Já o termo aramaico é tema. Tema é a palavra hebraica, é da raiz hebraica, significa a mesma coisa. Então vem da raiz hebraica ot, que tem um significativo e está apresentado em Números 10, capítulo 9, versículo 10. O termo aramaico et ou at, né, tem o mesmo sentido, sendo encontrado aí em Daniel capítulo 4, verso 2 e 3 e Daniel capítulo 6, verso 27, né? Depois temos o teras, que é também um distintivo que significa maravilhoso, que ocorre por cerca de 16 vezes na Bíblia. No livro de Marcos, nós temos aí a ocorrência de 661 versículos, não é, que fala sobre o milagre, sendo que 209 é atribuído aos milagres de Jesus, ok? Só no livro de Marcos, ok? Só para ter uma ideia. E assim sucessivamente. Então, quando vamos trabalhar essa proposta de milagres, nós vamos encontrar, é um assunto vasto, as maneiras como explicar milagres, né? Como Jesus acalmou a tempestade, as coisas, os milagres na casa de Lázaro, o milagre na casa de Lázaro, enfim. Nós vamos ver as historicidades, as explicações mitológicas, é uma série de meras ilustrações que temos aí dentro da mitologia. Os mitos seriam instrumentos úteis de todas as culturas humanas. Esses mitos sempre exageram as ocorrências reais, né? Algumas vezes são meros produtos de uma vívida imaginação. Assim, o Antigo Testamento e Novo Testamento
teria seus elementos mitológicos que pode ter algum valor didático, mas não deveria levá-los a sério como descrição ou ensinamentos, né? Já dizia o teólogo, né? Tem as explicações hipnóticas, também é atribuída a isso, a historicidade do milagre, as histórias do romancismo, romântica, aliás, não é? E forças demoníacas também, forças angelicais, tudo isso são atribuídos em alguns milagres que se contam por aí, não é? Tem as especulações filosóficas, os primeiros apologistas cristãos usavam argumentos filosóficos em favor da autenticidade do milagre. Agostinho argumentava em prol do milagre e embora contendendo em favor da naturalidade, né? Tomás de Aquino e os escolásticos também, em geral, argumentava de modo similar, distinguindo duas ordens da natureza. Na natureza, aquela ordem conhecida de Deus e dentro da qual se atua de maneiras misteriosas, e aquela que é conhecida dos homens em suas limitações. O milagre é uma obra que contradiz a ordem inferior da natureza, certo? Isso está descrito na nossa Bíblia. Depois nós temos também o Spinoza, Benedito de Spinoza. Ele dizia assim, lançando mão de argumentos, eles lançavam mão de argumentos dos Gersonides, afirmava que os milagres não podem acontecer. Eles baseavam-se no raciocínio de que as leis da natureza são decretos de Deus e Deus não violaria os seus próprios decretos, que seria uma autocontradição divina. Depois nós temos o deísmo, não é? Tudo isso são quem contradiz o milagre, não é? Tenta contradizer. Como um sistema se opõe aos milagres? Se o ponto de vista é Deus que ao longo do tempo abandonou a sua criação e as leis naturais controlam todas as coisas. Nada poderia acontecer fora dos ditames da lei natural. E nem poderia esperar o que Deus subitamente aparecessem e desfizesse, né? O que mesmo estabeleceu. Então, o mesmo deísmo sobrenatural, apesar de normalmente apoiar o ponto de vista desse deísta, supõe aí que ocasionalmente Deus volta a intervir devido a alguma razão especial. David Hume, que eu falei logo no início, também ele parece ter aí uma atenção justa aos milagres, sugerindo que deveríamos examinar os casos por caso, averiguando os seus próprios méritos, mas terminou virtualmente fechando as portas aos milagres. Então Isaiah Mark, por exemplo, ele procurou ocupar o terreno de forma intermediária, né, entre os que defendem, os intervencionistas do conceito divino, dos apologistas do milagre de acordo com as leis da natureza. Ele supunha que os milagres são realizados por Deus, né, com a enfermidade, em conformidade com a lei da natureza, conforme eles conheciam, né, e assim sucessivamente. Temos outros filósofos do século XIX, fascinados pelo ceticismo, né? Então os ceticistas trabalham. Temos também a filosofia moderna, né, quanto a uma ampla visão sobre isso. Nós temos milagres na Bíblia, os nomes, nós temos milagres no Antigo Testamento, nós temos aí uma infinidade de referências que são irrefutáveis, simples assim, irrefutáveis, né? Os milagres são chamados de poderes e sinais, também são chamados de maravilhas e aparecem como o dedo de Deus, né? Outras vezes são meramente chamados de obras. Isso é os nomes que se dão aos milagres. Então, baseado nesses conceitos, quais os critérios de milagres? A Bíblia contém aqueles milagres que são chamados de divinos, mas também inclui milagres efetuados por meio de agentes, né, que são aqueles milagres, apenas milagres feitos diretamente por Deus. Milagres divinos são verdadeiros milagres. Nesse contexto, verdadeiro não significa real em contraste com o irreal, e sim através de agentes bons, de acordo com a vontade divina, em contraste com outros milagres, então que são reais, mas realizados por agentes duvidosos. Assim, não é negado que os mágicos egípcios realizavam prodígios genuínos, né? E nem é dito que Simão, o mago, estava operando milagres
apenas de maneira ilusória, né? Então fica esses vácuos assim que precisamos estar atento para estudarmos essas visões, caso interessa, né? Ou caso interessar. Depois temos o meio termo, temos também os propósitos dos milagres e a visão dos católicos e dos evangélicos carismáticos. Como se vê isso? Nos milagres culturais, por exemplo, não hebreus cristãos, por exemplo. Todas as grandes religiões têm contado em seus operadores de milagres, não havendo nem como negar. Por exemplo, Lao Tse, Buda, Maomé e outras figuras religiosas do mundo atual não cristão têm apresentado possuir poderes miraculosos, e é ridículo que, em primeiro lugar, os poderes eles dizem que não pode ser, e em segundo lugar, atribui tudo isso ao diabo. Antes de tudo, a natureza humana é dotada de grandes poderes, capacitando a realizar milagres inteiramente a parte de deuses, demônios, poderes, seres humanos, e em seguida aquelas que a atuação universal do Logos, né, que pode ser implantar aí as suas sementes nos lugares mais insuspeitos possíveis, certo? O que a ciência fala sobre milagres modernos, as confirmações modernas de milagres, né? Para a ciência, para entendermos o que a ciência moderna diz sobre o milagre, precisamos saber algo sobre a filosofia da ciência. Essa é a filosofia mais explicada no positivismo lógico, né? Então a atitude básica dessa filosofia segue-se da seguinte forma: todo conhecimento válido vem através de percepções do sentido, reivindicações de conhecimento que estejam fora disso, destituído do sentido. Então é o próprio conhecimento adquirido através dos sentidos e nem poderá ser perfeito, né, e absoluto, segundo esses conceitos, ok? Então basicamente é isso. Alguns termos que nós vimos aqui. Quais a importância dos milagres? Podemos autenticar aí, de uma reivindicação interessante, como vemos em João capítulo número 20, versículo 30, não é? Na igreja primitiva, por exemplo, os milagres, eles autenticaram aí as mensagens proféticas e deram ao cristianismo um começo poderoso, e foi assim que os primeiros cristãos deram continuidade à missão de Cristo por meio do poder do Espírito Santo. Então, verdade, fato e lógica, ponto. Verdade, fato e lógica. Não vamos fugir disso, porque não tem como, né? Os milagres, eles acontecem. Não tem como explicar a maior parte das vezes, porque tem até uma frase que milagre não se explica. Muitos milagres acontecem, eles são reais, abundantes, acontecem no tempo perfeito de Deus, beneficiam pessoas, não é? Beneficiam pessoas, e a realidade é que Deus abençoa. É importante explicar os milagres dentro da intervenção sobrenatural de Deus, ok? Ele gerado pelo querer e produzido inesperadamente, é repleto de agir do Altíssimo, e assim sucessivamente. Então vamos para a revista propriamente dita, quando ela vem perguntando assim: o que é milagre? A resposta é uma interferência na natureza por um poder sobrenatural, um evento do mundo exterior que é o trabalho de poder imediato de Deus. O dicionário de Wycliffe define isso, conforme definimos também no dicionário Weiner, né? Qual é o milagre que uma pessoa pode receber? O milagre da salvação mediante a fé em Cristo? Qual o propósito do milagre, tanto no Novo como no Antigo Testamento? Os milagres serviram para dar crédito à mensagem, ao mensageiro, né? Então você crê que Deus continua realizando milagres, né? Ele é poderoso, imutável. Deus é poderoso e imutável. Entretanto, os milagres podem ser realizados segundo a sua vontade, na hora em que Ele desejar, certo? Para que o seu nome seja exaltado. A honra deve ser somente dele e de mais ninguém.
O que é milagre segundo a nossa revista? Está aqui. O conceito é milagre, intervenção divina natural na ordem dos acontecimentos de algo extraordinário, que são realizações, são ações realizadas de forma sobrenatural, como no caso do Mar Vermelho, para que os israelitas passassem, as águas foram separadas por uma ação divina. Infelizmente, vivemos em tempos trabalhosos que até alguns crentes parecem não acreditar mais que para Deus nada é impossível, né? As leis da natureza, existem leis que reagem à natureza, entretanto não podemos nos esquecer do mundo estabelecido por Deus, todas as coisas lhe obedecem. Salmos 119, verso de número 91. Todo milagre é uma demonstração de que Deus, segundo a sua bondade, segundo a sua vontade e poder, interveio em favor de alguém. Então, as leis da natureza foram quebradas quando o mar se abriu, quando o povo de Deus passou e ali ocorreu um fenômeno ímpar. Indiferente da aurora boreal, por exemplo, um milagre óptico observado dos céus nas suas regiões polares. A aurora boreal, por exemplo, pode ser explicada cientificamente, mas o milagre divino, não. Ok? O subtópico de número 3 do tópico 1 diz assim: Deus tem o poder de intervir. Milagre não se discute, não se explica, somente se vive. E assim sucessivamente. Outro ponto importante: as objeções dos milagres. Já trouxe sobre Spinoza. Os milagres atacam a ordem imutável da natureza, dizia Benedito de Spinoza. Já os milagres são insuficientes para provar a existência de Deus, dizia também esse mesmo filósofo. Depois nós temos David Hume, depois temos o racionalismo, por exemplo. Ele propôs uma negação das escrituras na fé, na própria teologia. Poderemos citar diversos teólogos que buscam ajustar a sua leitura e interpretação do texto bíblico aos demais racionalistas do seu tempo. Possivelmente, um dos mais famosos foi Rodolfo Bultmann. Ele propôs uma leitura diferente do Novo Testamento, segundo ele, sem informações míticas, tais como a ressurreição corpórea de Cristo. Sabemos que a ressurreição de Jesus é um fato que teve mais de 500 mil pessoas como testemunhas. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 a 23. Então Jesus está vivo. Ok? O terceiro tópico da nossa lição está nos apontando Deus agindo em favor da humanidade. Dando sequência aqui, o viver tem levado custo, é complicado para quem vive, algumas pessoas. Entretanto, durante algumas necessidades, os milagres acontecem em favor das pessoas, das nossas vidas, aconselhando que o conselho que você não espere até de uma tempestade que ocorra para aprender a acreditar em Deus por um milagre, pois exatamente nesse instante de tempestade as emoções cancelam sua fé. Os sobressaltos, por exemplo, entretanto, assim prevalece e anulam a confiança, a semelhança e os acontecimentos intensos de naufrágio. Para orientar melhor a sua compreensão, é bom esclarecer a diferença entre bênçãos e milagres. Milagre, quando acontece, é a intervenção sobrenatural de Deus. Já a bênção é o poder de Deus honrando e abençoando a sua vida, nossa vida, minha vida, mas flui através de canais naturais. Saiba que a bênção são os melhores milagres, melhores que os milagres, pois você se vive a vida, se você vive a sua vida de um milagre, então por outro lado você vive crise em crise. Entretanto, quem é bem melhor, entendo que é bem melhor ser abençoado com uma boa saúde do que precisar constantemente de uma cura divina. Então a vontade de Deus é para nós que andemos em bênçãos desde o dia de Abraão até hoje. Por outro lado, todos nós precisamos de um milagre em algum momento da nossa vida. Simplesmente
inicia aí um fortalecer da nossa fé. Se não fosse por milagres, não cresceríamos ao ponto de nossa colheita serem andar nas bênçãos, né, de Deus. Então a maioria das pessoas cristãs acredita que Deus faz milagres, simplesmente acredita que Deus é capaz de fazer isso e não é suficiente. Não, também você deve saber que como receber um milagre pode usufruir um inesperado sobrenatural. Muitos cristãos apenas desejam e esperam que isso aconteça, né? E assim sucessivamente. Eles acham que não há maneira de agarrar o milagre e fazê-lo acontecer, mas não é isso que a Bíblia ensina. O Senhor, nosso Deus, é previsível e ordeiro. Ele não faz uma coisa desta vez de outra, faz por outra hora, né? Deus criou este mundo, né? Deus, ele criou este tempo suficiente para que possamos aí recebê-lo de uma forma que ele criou este mundo todo físico ao nosso redor. E o mundo físico é ordenado uma vez que Deus é o mesmo. Então, ontem, hoje e eternamente, ele é para sempre fiel. Fé é governada por leis. O reino de Deus, ele opera sob lei, né? O reino de Deus consiste, o reino de Deus, ele opera sob lei. O reino de Deus consiste quando alguém é morto, não é? É devido à lei da gravidade. Podemos aí nos perguntar por que Deus fez isso. Ele não fez, mas existe lei que ele colocou em evidências, né? Então, por isso, para que seus ativamentos gerem resultados. Então, quando você morre por causa da natureza, você violou algum direito da natureza, certo? Por exemplo, a lei da gravidade sinaliza que se você pular de um prédio, será morto, né? Ou seja, se você cooperar com a lei de Deus, você ficará bem. Ou seja, se você ignora as leis, e você pode ser morto pelas leis destinadas ao seu bem. O mesmo acontecendo aí com as leis espirituais de Deus. Então, como você recebe o milagre, né? Primeiro, deve reconhecer os milagres, que os milagres não são apenas erráticos, né? Você pode aproveitar um milagre e aprender sobre as leis de Deus, como elas funcionam. O milagre acontecerão, ok? Então, é uma revista rica, um assunto interessante. Então, como os milagres acontecem, né? Como os milagres acontecem. Podemos ver aqui qualquer momento que deve ser aí, Deus opera milagres. Deus está sempre querendo se mover ao nosso favor. Deus é para você. Ele é um bom Deus em todo o tempo. Ele é bom. O desejo de Deus é que vocês prosperem, conforme Salmo 35, versos 23, aliás. O interesse de Deus é que você esteja saudável, não é? A vontade de Deus é que você esteja acima, apenas não abaixo. Deus quer que você esteja por cima e não por baixo, né? Ou seja, uma pessoa obediente a Deus se esforce para agradar com atitudes e palavras ao Senhor dos exércitos, ao Altíssimo, né? Então Deus, ele é a favor, ele trabalha em favor daqueles que nele espera. É o que está escrito no texto, é o que está escrito na nossa revista aqui, entendeu? Deus agindo em favor, os que creem no agir de Deus na atualidade, nas respostas mais diretas em relação às objeções, os milagres. Veio o teólogo filósofo Samuel Kleck. Ele afirmou que tudo que é realizado no mundo é efetivado por Deus ou por seus seres criados, inteligentes, as forças naturais da natureza, da matéria, tais como gravidade, por exemplo, são efeitos da ação de Deus. Por conseguinte, aquilo que chamamos de discurso da natureza
na verdade é Deus causando certos efeitos, de modo que contínuo e uniforme, né? Que Deus em Cristo nos abençoe, que a graça e a misericórdia de Deus nos alcance, né? E nós temos que ter cuidado com os perigos da motivação errada. Temos que ter cuidado com isso, não é? Porque isso nos leva à incredulidade. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.